Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre que história é essa de que o Ceará tem interesse na contratação do Pedro Rocha e se poderia, haver uma negociação, até porque não compensa de forma alguma para o Remo, ter o jogador saindo do clube sem ter uma boa compensação financeira e mesmo que tivesse, vamos combinar, no meio de uma Série B, tendo chance de subir para uma Série A, não sei até que ponto compensaria negociar o jogador, mas vou comentar aqui com vocês. Quem sabe uma troca entre atletas para uma posição específica, para o ataque, ou no final do ano ocorrendo uma transferência nesse sentido, até porque vai lembrar, o contrato do Pedro Rocha não encerra no final do ano, ou seja, ainda o Remo poderia conseguir o melhor dos mundos, que seria conseguir um acesso à Série A, o Pedro Rocha ser uma peça importante, se destacar e ainda no final desse vínculo ter uma venda, em definitivo do jogador. Vou comentar aqui sobre essa notícia do Pedro Rocha no Ceará e também outros nomes da equipe cearense que eu acho que poderiam agregar ao plantel do Remo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa meta aqui, que é de 69 mil inscritos. Estamos bem perto, falta aqui um pouco menos de 115 inscritos no canal. Então, se você está assistindo aí, conto com sua ajuda. Lembrando, assim que chegarmos nos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, para você não perder nada, já se inscreva, deixe seu like e bora aqui então falar sobre essa notícia. Vale lembrar que não é de hoje, tá? Vou até deixar uma matéria aqui, do mês passado final de maio, dia 28 de maio, o portal Liberal colocou aqui, executivo do Ceará fala sobre o atacante Pedro Rocha do Remo, Então ele fala aqui um pouco mais sobre o jogador e aí teria essa especulação de que o Vozão já teria interesse na contratação do jogador naquela época. E aí, no caso, o diretor, o executivo do Ceará, falou um pouco mais sobre isso. O diretor executivo do Ceará fala sobre possível interesse no atacante Pedro Rocha. Então ele meio que dá uma descartada no caso, nessa ocasião, em entrevista ao Charla Podcast, Aqui, uma coisa que eu posso dizer é que sou muito sincero e não minto, isso é uma coisa do meu caráter, então falaria do fundo do meu coração, Não posso falar. Mas esse caso específico, nunca tratamos sobre o Pedro Rocha. Quer dizer que isso não vem? Claro que não, podemos falar de 1 milhão de jogadores aqui, mas o Pedro Rocha especificamente nunca falamos dele, Então é muito mais para parar um pouco dessas especulações em cima do jogador, não que seja um jogador ruim ou algo nesse sentido, ele nunca não falou nesse tom, até porque vai lembrar, ele passou no Fortaleza e não deixou uma boa impressão, pelo menos não toda a passagem dele, apenas o começo, que foi muito bem. Em 2022 somou pelo rival, do Ceará, pelo Fortaleza, um pouco mais de 40 jogos, 4 gols e 10 assistências. Vale lembrar que o Pedro Rocha nessa atual temporada, na Série B, tem sido o grande destaque, tem 10 participações em gols em 15 jogos, 8 gols e 2 assistências, destaques aí para os jogos recentes, assistência contra o Operário, 2 gols contra a equipe do Atlético e uma ótima atuação no clássico contra o Paysandu, acho que foi um dos poucos que se salvou, e também no empate 0-0 contra o Cuiabá. E o Magno Fernandes aqui, muito obrigado a ele, trouxe essa notícia falando mais uma vez do interesse do Ceará no jogador. Tá aqui, Ceará desmente boatos sobre o artilheiro do Remo, Pedro Rocha tem sido alvo de diversas especulações. No entanto, além da alta multa rescisória, o atleta tem focado total, a atenção dele na equipe do Remo. Então, mais uma vez ele sendo especulado no Ceará e vamos combinar, Tendo essas especulações, não ficaria surpreso se tivesse um contato só para entender como que seria essa história. E será que teria alguns jogadores no elenco do Ceará que não têm sido muito aproveitados e poderia ser envolvido numa troca? É óbvio, Se para trocar ele para um outro, acho que teria que ser um baita jogador. Mas, igual eu falei, no cenário para o ano que vem, ou até alguns jogadores do Ceará que não têm sido aproveitados, independente se fosse ter o Pedro Rocha ou não, eu acho que poderiam agregar ao plantel do Remo, então vou comentar aqui com vocês. Só antes, recado rápido aqui, da Foot Fanatics, vem aqui pelo link do site, pesquisa Remo que você vai encontrar diversos produtos em promoção, como por exemplo, essa camisa do Réveillon, tá R$ 199, 13% de desconto, camisa 2 desse ano, 7% de desconto também, além também, de bonés e tudo mais, um desconto bem interessante. O link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo na descrição. Além de produtos do Remo, tem diversos outros clubes nacionais, internacionais. Você que gosta de futebol alternativo também tem vários clubes do interior do país e também de clubes nacionais e internacionais. Vai estar o link aqui embaixo para vocês na descrição, beleza? Bom, então um dos primeiros aqui que eu citaria seria o atacante Ailon, que tem aí, 33 anos de idade, inclusive já passou pelo rival
pelo Paysandu lá na temporada de 2015, onde foi bem, né? 47 jogos, 8 gols, depois de ter ido pro Internacional e ter vivido momentos de altos e baixos na equipe. Então, o jogador que tem 33 anos pode jogar de centroavante ou um meia de criação, pode fazer esses dois papéis. Eu acho que pro Remo aí, precisando de uma alternativa à camisa 9, quem sabe não poderia ser uma boa opção, até porque no ano passado ajudou o Ceará a subir. Foram 14 gols em 53 partidas. Na Série B, 10 gols em 36 jogos. Também teve um desempenho bom pelo Ituano em 2022 e pelo Novo Horizontino. Ou seja, vem de alguns anos aí da Série B brigando pelo acesso, né? Pelo Novo Horizontino foram só 7 gols em 35 jogos, não foi tão bem assim. E em 2023, pela equipe do 2022, né? Pela equipe do Ituano, também na Série B, 6 gols e mais 4 assistências em 31 jogos. Acho que seria um bom reserva, não compensaria trocar um pelo outro, mas até porque ele não está tendo tantas oportunidades lá no Ceará. Inclusive, das últimas 6 partidas, ele só entrou em 2, faltando 5, 4 minutos para acabar. Então, não ficaria surpreso se estivesse nessa... Deixa eu só mudar aqui a tela, né? Acabou ficando no outro canal do Cruzeiro. Acho que não seria um jogador inegociável ou algo nesse sentido. Pode deixar sua opinião aqui também sobre o atleta ex-Paysandu. Vamos falar aqui de mais um, que é um argentino, que é o Alejandro Martínez, que chegou nessa atual temporada vindo do Talleres, lá da Argentina, por empréstimo, e não tem conseguido corresponder até aqui, né? Vale lembrar que nessa temporada só foram 9 jogos, 2 na Série A, então dá pra ver aqui claramente que se aparecer uma proposta seria bom para todo mundo, né? Para o jogador, para o Talleres, que não está tendo o atleta jogando com frequência, apenas no início da Copa do Brasil, do Campeonato da Copa do Nordeste e do Campeonato Estadual. Depois disso foi realmente um desempenho bem ruim, apesar de uma assistência aqui no jogo contra a equipe do Grêmio. De lá para cá, ainda mais com essa parada, né, para a Copa do Mundo, ele não tem feito parte dos planos do Ceará, inclusive nem foi relacionado para o clássico contra o Fortaleza recentemente, né, que o Ceará venceu. É um jogador que vinha bem em 2021 e 2022 pelo Central de Córdoba, aí foi lá para o futebol mexicano e foi caro, né? O Tijuana pagou 2 milhões e 800 mil euros na contratação dele e foi para o Talleres por um valor próximo disso também, de 2 milhões e 400, ou seja, mais de 13 milhões de reais. E aí, pelo Talleres, teve um desempenho razoável, que acabou então não sendo uma peça fundamental, 31 jogos, 4 gols, e foi emprestado agora para o Ceará. Eu ficarei de olho, acho que pode ser um bom jogador, que não vive uma boa fase, só tem 28 anos, e é bem versátil, né? Pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, quem sabe para revezar com o próprio Pedro Rocha. Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo, estou curioso para saber. Mais um aqui também é o Fernandinho, também ponta direita, meia esquerda, que está aí na equipe do Ceará, tem sido um reserva imediato, né? Não dá para dizer que ele não é importante pela equipe, mas é um reserva imediato, quem sabe uma troca um para o outro, né? Acho que isso aqui faria um pouco mais de sentido. Na atual temporada ele soma até aqui 21 partidas, 4 gols e uma assistência. Veio de 2 anos muito bons pelo Mirassol, né? 2 anos consecutivos, conseguiu acesso pela equipe, somou nesse período um pouco mais de 90 jogos, 7 gols e 7 assistências, sendo um jogador bem rápido e de velocidade, revelado na base do Internacional, passou também no Bahia, futebol mexicano, Brusque e pelo Goiás em 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o jogador, 27 anos. E um último aqui também, que seria um meia ofensivo e tudo mais, é um paraguaio, que é o Jorge Recalde, que está emprestado agora, ficou um ano no Ceará e voltou para o Libertad, nome também aí que acho que poderia ser uma boa opção, lembrando que no ano passado o paraguaio teve uma boa passagem pelo Remo, né? Pelo Ceará, ele foi até titular. Se você ver aqui, 44 jogos, 6 gols e 3 assistências. Por meia de criação não é um desempenho tão ruim. E vai lembrar, né, que o Remo tem um histórico aí de contratar vários paraguaios, então fica aqui essa sugestão. O Jorge Recalde, acho que essa é a pronúncia do nome dele. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E você aceitaria vender o Pedro Rocha nesse momento, né? Igual eu falei, importante, brigando pelo acesso. Vou deixar para vocês também o link aqui da Foot Fanatics e várias outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!